Nem todos os ricos são ávaros. É isso que nós tocamos nesse evangelho de hoje. Uma história tão conhecida de um rico que agia de uma forma desagradável ao Deus, mas que, percebendo que Jesus estava entrando em Jericó, atravessando essa cidade, Jericó, que significa o lugar da batalha, o lugar uma cidade mundana. Por isso que a história do bom samaritano fala, que ele descia de Jerusalém para Jericó. E Orígenes e os padres da igreja vão dizer, que é uma pessoa que estava em Jerusalém, era uma pessoa que estava em estado de graça. Quando ela desce, ela está descendo para uma vida de pecado mundana em Jericó. E aí nós vemos o que acontece com esse homem, que é espancado e tudo o que acontece. Aqui, Zaqueu ele já está em Jericó. Mas esse chefe dos publicanos e rico, diz a palavra, procurava conhecer Jesus Cristo. E o engraçado e o bonito dessa história, que detalha até a estatura de Zaqueu, falando que ele era de pequena estatura e que não podia ver por causa da multidão. Ele não podia ver por causa da multidão dos seus pecados, que impediam ele de contemplar o mestre dos mestres. E a sua pequena estatura é a pequena estatura da fé, que daquele homem ainda era tão pequena porque não conhecia Cristo. Mas ele chama a atenção de Deus. Zaqueu consegue obter para ele a atenção de Deus, saindo do meio da multidão e subindo a árvore. Zaqueu não fala nada. É Cristo que olha para Zaqueu. E que bonito isso, porque fala que levantou os olhos e viu o desejo ardente de santidade que ia ali na alma e o converteu à piedade de São Cirilo. Então as Sagradas Escrituras, em alguns textos, tem esse detalhe. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos. Por que os evangelistas narram esse detalhe? Levantou os olhos. Porque a modéstia no olhar de Cristo era tão grande que quando ele levantava os olhos, porque ele andava com os olhos para baixo, aquilo que os santos da igreja nos ensinam, os homens principalmente, a olhar com os olhos baixos, a andar com os olhos baixos, para que a tentação ali do mundo, da imodéstia, da sensualidade, o veneno carnal não entre na nossa alma. Então, Cristo, ele vai ensinando os discípulos a pureza, a castidade, a santidade, a ponto de que quando ele levantava os olhos, é narrado, e ele levanta os olhos para quê? Para alcançar aquela alma, para separar, para marcar aquela alma que na iniquidade, que afundado na riqueza, tem um grito de socorro, porque aquilo não saciava. E antes de Zaqueu falar alguma coisa, Jesus se convida para entrar na casa dele, meu irmão. Olha que lindo isso. Jesus se convida. Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique hoje em tua casa. E Zaqueu, todo desesperado ali, desce e começa a repercussão. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um homem pecador. Mas Jesus, ele não está aí porque ele é o médico dos médicos e ele veio curar as almas enfermas. Ele veio atrás do pecador, ele veio atrás de mim, ele veio atrás de você. Ele veio atrás desse ladrão. Mas esse ladrão que
Ao receber Jesus na sua casa, o evangelista aqui não narra como foi a conversa, se Jesus atendeu ele separado, como que foi, o que o evangelista, porque isso não nos interessa. A confissão de seus pecados, a confissão dos pecados de Zaqueu, não é publicada, é omitido. O que é publicado é a transformação do coração deste homem. O coração deste homem que imediatamente agora ele já está de pé. Entretanto, Zaqueu de pé diante do Senhor disse-lhe: Eis, Senhor, que dou aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, restituí-lhe-ei no quádruplo. Sem que Jesus tivesse dito uma só palavra, já se punha a obedecê-lo. Meu Deus, dai-nos essa graça também nesse dia, da obediência, da conversão. Olha o que São João Crisóstomo diz: e como o sol, os raios a penetrar os cômodos da casa, ilumina não por meio de palavras, mas com o simples operar. Assim também o Salvador dissipa as trevas da iniquidade, apenas com a difusão dos raios coruscantes que carregam sua justiça. Como não lembrar da adoração eucarística? Olhando o que São João Crisóstomo diz aqui, que Cristo, como o sol ali dentro daquela casa, com seus raios a penetrar todos os cômodos, ilumina não por meio de palavras, mas com o simples operar. É isso que acontece com a alma que está constantemente diante de Jesus sacramentado, diante do sacrário em adoração. Os raios eucarísticos vão penetrando a nossa alma e vão dissipando as trevas das tendências que temos ao pecado, ao falar mal das pessoas, ao julgar, ao criticar, ao se colocar acima dos outros, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Esse homem que, segundo o Êxodo 22, ele quer agora restituir 4 vezes mais aquilo que ele roubou. Ele quer reparar o seu pecado. A metade ele dá aos pobres. E aquilo que ele roubou, a gente vai falar, mas ele não ficou com nada, né? Se Zaqueu a metade ele dá aos pobres e ainda o restante ele quer indenizar 4 vezes mais, o que sobrou para ele? E os padres da igreja prestam atenção ao detalhe, que ele não fala darei, ele fala dou e restituo. Por quê? Porque ele não vai fazer isso no futuro, ele já vai fazer agora, ele já vai começar a reparar no hoje. E vendo isso, Jesus libera esse oráculo. Olhando o coração daquele homem, a obra que está acontecendo na vida de Zaqueu, Jesus proclama: hoje a salvação entrou nessa casa. Então, um detalhe também é que Zaqueu também tinha dinheiro que não era somente de roubo, né? Tinha dinheiro, vão dizer os exegetas, de herança. Então ele não fica na pobreza extrema, né? Então ele restitui aquilo que ele roubou e aquilo que ele tinha adquirido por herança, aquilo que veio sem o roubo, ele fica para se manter. Mas lógico que ele não se torna mais esse homem rico que ele era. Então Cristo, vendo isso, além de proclamar que a salvação tinha entrado na casa dele, também acrescenta: porque este também é filho de Abraão. Olha que lindo! E quem que é Abraão? Abraão é o pai da fé.
Então, nosso Senhor dá a conhecer que não somente o homem justo, mas também o que abdica de uma vida de injustiça é filho da promessa. Olha o que São Beda, o Venerável, vai dizer. Não somente o homem justo, mas também o que abdica, o que renuncia uma vida de injustiça é filho da promessa. Meu Deus, dai-nos a graça. Dai-nos a graça também de restituir, de pagar, de devolver, de reparar por amor a Deus. Você vê, Jesus não ficou jogando na cara de Zaqueu o erro dele. A pregação de Cristo, do Mestre dos Mestres, do Rei dos Reis, é o amor. E o amor faz com que esse pequeno homem se torne um grande homem. A ponto de mais de 2000 anos a gente está tocando na história dele. Ficar conhecendo e sabendo e com certeza Zaqueu está na glória, adorando o Verbo encarnado. Que Nossa Senhora, Rainha dos Corações, interceda por nós e nos ajude neste dia. Nessa terça-feira, estamos aí nos preparando para encerrar esse tempo comum, virada do ano litúrgica. No mundo espiritual, no mundo da igreja, vai acabar um ano. E nós vamos entrar no advento, na preparação, tempo de penitência. Então você já vá pensando como você vai viver esse advento, o que você vai entregar, como você vai ofertar algo, como você vai se aproximar mais de Deus, qual o passo que você vai dar na tua vida de oração. Já vá pensando, já vá meditando para viver um grande e profundo tempo do advento.